ainda. Mas creio que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Amém? Quantos creem nisso? Eu creio, né? Que essa palavra, meus irmãos, sabe de uma coisa? Essa palavra ela é viva, ela é poderosa. Uma pessoa perguntou para mim, você não cansa de ler essa palavra, não? Eu falei, não. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque toda vez que eu leio, Deus fala comigo. E Deus, ele fala conosco. E eu tenho certeza que esta noite não vai ser diferente. Deus vai falar ao teu coração, amém? Eu quero falar de um Deus vivo, inclusive, né? Está lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 3, do 14 ao 16. Aqui Paulo, na verdade, nós vamos ver que ele está escrevendo carta ao seu filho Timóteo ali, que ele estava numa cidade chamada Éfeso, era uma cidade muito idólatra, né, que passava por vários problemas ali. E Paulo, então, ele escreve aqui, como nós vamos dizer, aconselhando Timóteo, dando conselho ao Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3. Ou assim, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 16. Uma palavra tremenda, creio. Palavra forte, né? Vamos falar aqui. Meus irmãos, nós vamos ver como que a igreja não é criação da cabeça do homem. Mas a igreja, ela nasce no coração de Deus. Né? Olha o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, versículo 16. Está escrito assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aleluia, amém? Pode se sentar. Senhor, nós te louvamos por essa palavra poderosa, Senhor. Senhor, fala esta noite ao nosso coração, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento para entender a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui, nós lemos aqui, Timóteo aqui, Paulo dando conselho a Timóteo aqui, e Paulo, ele vai falar aqui da essência da igreja, do que é essa igreja, a origem dessa igreja, o que essa igreja ela é, e depois que ele retrata ali o que essa igreja é, a essência desta igreja, ele vai começar a retratar o que esta igreja faz, qual que é a função desta igreja. Quando eu falo igreja aqui, não só a igreja de Timóteo, mas a igreja, o corpo de Cristo na face da terra. E é interessante observar aqui, uma palavra que me salta aos olhos aqui, a igreja do Deus vivo. Essa palavra, quando eu li esse versículo, essa palavra me saltou aos meus olhos, e eu comecei ali a meditar, comecei a observar ali, comecei a buscar, e um dia eu estava até aqui na porta da igreja, chegou um doidão, acho que o Vladimir estava comigo aqui também, né? Tinha uns alagador na orelha, um corpo todo tatuado, estava eu, o Vladimir, o Paulo e o Marcelo, né? E ele chegou para mim e falou assim, quem é o pastor dessa igreja? Eu falei, sou eu. Ele falou, se eu não dar dízimo, se a gente não der dízimo nem oferta, essa igreja sobrevive? E na hora, como eu estava meditando, veio o meu coração, eu falei, sobrevive. Porque quem é o Deus desta igreja é o Deus vivo. Quem sustenta esta igreja é o próprio Deus. É claro, meus irmãos, Deus ele conta conosco. Quem mantém a igreja aqui somos nós através dos nossos dias, meus ofertas. Eu não estou falando isso não. E Deus realmente, ele deixou esse desejo, esse prazer, sabe para quê? Para você se sentir participante do corpo de Cristo, para você sentir que você pertence. Porque quando você contribui, quando você doa, quando você se dá, você sente que você é parte daquilo ali.
Eu sinto que aqui é a parte da minha casa. Eu confesso para a igreja, eu não sou só dizimista, mas todo culto eu gosto de trazer uma oferta, nem que seja pequeno. Se eu tivesse dinheiro, eu falei, Senhor, me dá menos um pouquinho para mim trazer. Eu quero trazer, eu quero... Sabe por quê? Porque aqui é a minha segunda casa. Eu tenho prazer quando eu estou aqui. Eu tenho prazer quando eu estou no meio dos irmãos. A verdade é que Deus ele não levanta anjos para comprar cadeira, Ele não levanta anjos para pagar a conta da igreja e água, mas a verdade é que Deus ele levanta as nossas vidas para ser sustento na obra dEle. Mas a verdade é que também se nós deixarmos de doar, tenha certeza de uma coisa, Deus ele levanta outros. Se você deixar de pregar, Deus levantou a mula, não foi assim lá na mula de Balaão? E a mula pregou para Balaão. Porque Deus ele levanta quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Né? Porque é Ele que sustenta a própria igreja, porque aqui é a igreja do Deus vivo. E quem reina sobre esta igreja aqui é o próprio Deus. Quem é o dirigente desta igreja? Eu sempre falo com o Papai do Céu, quando eu estou orando, Senhor, eu sou só colaborador. Quem é o dirigente é o Senhor. E eu não quero tomar o lugar dele, não. Que ele seja o dirigente. Teve um pastor até que orou, falou, Senhor, em nome de Jesus, toma o lugar desta igreja. Ele viu Deus falando com ele assim, se você sair da frente. Né? Tem gente que acha que é dono da igreja, tem gente que quer mandar na igreja, tem gente que quer mandar em tudo. Ele quer mandar no louvor, ele quer mandar nisso, ele quer mandar naquilo. Você já viu pessoas assim? Ou será que só eu acho que é assim? Hein? Tem gente que é dono até do que nem é dele. Você já viu? Ele manda, tem coisa que não é dele. Né? Mas a igreja, meus irmãos, ela não pertence a homens, mas a igreja ela pertence ao próprio Deus, porque ela é a igreja do Deus vivo. A igreja ela não foi fundada em Pedro como a igreja, me desculpa os católicos aí, sem querer ofender ninguém, a fé de ninguém, mas os católicos eles têm como Pedro o fundador da igreja. Né? Porque Jesus ele diz, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, nós vamos entender aqui, edificarei a minha igreja. Ou seja, ele está fazendo um trocadilho ali que Petros, que é Pedro, significa fragmento de pedra, significa pedacinho de pedra, uma pedra pequena. E Jesus está falando, Pedro, você é uma pedra pequena, mas sobre esta rocha imensa aqui, eu vou edificar a minha igreja. Você pode até ser uma pedra pequena, mas em Jesus, você é parte da igreja. E ele está dizendo, olha, tanto é que está dizendo, Pedro, tu és pedra. Meus irmãos, é questão de português. E sobre esta, quando ele vai falar dele, ele não usa a palavra essa, ele usa a palavra esta. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tanto é que os apóstolos eles vão dizer, olha, nós colocamos um firme fundamento, a ninguém colocais a outro fundamento a não ser o Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios 3, eu acho que 3:11, vai dizer, Ele é o firme fundamento. Quem é o sustento dessa igreja? Quem é o firme fundamento dessa igreja? É o próprio Deus vivo, é o próprio Senhor Jesus que edificou a sua igreja. Tanto é que se nós observarmos, a igreja, você não abre igreja. Ah, eu vou abrir uma igreja, eu cismo da minha cabeça. Não. A igreja genuína, na verdade, ela nasce no coração de Deus. É o próprio Deus que move pessoas e ali nasce uma igreja. Porque ela é a igreja do Deus vivo. Tanto é que se você for lá em Apocalipse e você ler, ele vai dizer que ele tem as 7 estrelas na mão. Ele tem as 7 igrejas, que simboliza. Deus é aquele que tem o controle. Meus irmãos, a igreja, quantas vezes parecia que ela ia fechar, parecia que ia acabar. No início do século, se você ler a história ali, dos pais da fé ali, eles eram perseguidos, eles eram mortos ali, se eles anunciassem a sua fé. E os romanos achavam que eles podiam acabar com os cristãos, matando aqueles cristãos ali.
Mas algo interessante acontecia. Quando o cristão ele tinha o seu pescoço ali cortado, o seu sangue que caía na terra era como semente, brotava muito mais ainda. Quando eles jogavam pessoas para ser comida ali no Coliseu, aqueles que estavam assistindo e rindo, eles viam a fé daqueles cristãos ali, daqueles irmãos, e eles se convertiam ao Senhor. Quando a igreja parecia que estava na idade das trevas, Deus levantava homens ali que traziam um avivamento e trazia a igreja de volta a propósito. A igreja, na verdade, ela nunca teve a deriva, ela nunca esteve perdida, porque Deus é aquele que permanece sobre o controle da igreja, porque Ele é o próprio Deus vivo da igreja. Aleluias. E a palavra diz lá em Apocalipse que Ele é aquele que passeia no meio da igreja. O Senhor Jesus está passeando aqui esta noite. Ele está passeando aqui essa noite, e se você crer, Ele pode tocar e curar a tua vida. Eu não sei como você entrou aqui, talvez você tenha uma enfermidade, mas eu quero te dizer que aqui tem o Deus vivo que cura o câncer, que cura a AIDS, que cura todo o males da alma, que tira a depressão, que manda a depressão embora, que tira a depressão, que manda os demônios embora. Porque o Deus vivo, Ele está nesse lugar, Ele está passeando no nosso meio, e se você crer, você pode sair daqui totalmente diferente como você entrou pelaquela porta ali. Porque aqui está o Deus vivo, e Ele é aquele que passeia no meio do seu povo. Ele é o Deus vivo. Meus irmãos, é tão interessante essa expressão. Quando eu comecei a estudar o Deus vivo, eu fiquei curioso, mas por que Deus vivo? Sabe quanta coisa mexe com você? E você começa, eu sou muito curioso, sabe? E eu tenho lá em casa várias enciclopédias de pesquisa e tudo, e eu uso. As minhas enciclopédias são tudo velhas, de tanto de eu ficar manuseando e lendo, sabe? Eu já li todas elas, de capa a capa. E eu fiquei curioso, mas por que Igreja do Deus Vivo? Aí Deus, sabe por que Deus começou a me levar? Na história da igreja aonde Timóteo estava. Timóteo ele estava aqui na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, eu não sei se você sabe, mas era uma cidade muito idólatra. Nós já falamos sobre isso. E a cidade de Éfeso tinha uma deusa ali, que era a deusa da fertilidade, que chamava deusa Diana. E aonde o povo se prostrava ali, adorava aquela deusa ali. Aquela deusa, só para você ter uma ideia, havia 1000 prostitutas a serviço daquela deusa, e toda tarde descia ali a favor, ali com seus favores sexuais de graça para quem quisesse, ao culto à deusa Diana. E Paulo vai dizer por que a mulher não deve cortar cabelo curto, porque aquelas mulheres, para ser identificada, elas tinham seu cabelo cortado curtinhos. Ali. E toda tarde descia também homens sexuais ali a serviço da deusa Diana. E eles tinham cabelo grande ali, para que eles fossem identificados. E o povo daquela cidade adorava aquela deusa. Aquela deusa, na verdade, ela gerava emprego naquela cidade, porque era fabricado ídolos, os ourives, tanto é que quando Paulo começa a pregar ali, as pessoas começam a se converter, o comércio ele vai para baixo mesmo, eles param de vender, porque se a pessoa ela se converte ao verdadeiro Deus, o Deus vivo, ela larga o que é morto, ela deixa o que é morto de lado. E eles começam a deixar aquela idolatria, tanto é que eles começam a perseguir Paulo, eles querem expulsar Paulo daquela cidade ali, porque ali o comércio deles, olha, os ourives, eles reúnem, vocês lembram disso? Está escrito lá em Atos, eles dizem, nós temos que tirar esse homem daqui, senão esse homem vai falir tudo, qualquer empresa, porque nós estamos deixando de vender os nossos deuses falsos. O povo está deixando de acreditar. Meus irmãos, se a gente pensar, a deusa Diana, ela trazia o turismo para aquele lugar ali, pessoas vinham de diversas partes ali, para cultuar aquela deusa ali, que na verdade era uma deusa mentirosa, que não era deusa, a gente sabe disso, né? Era algo morto, era algo falso, era algo que não podia fazer nada por ninguém, e as pessoas vinham adorar aquela deusa ali, como vai em cidades aí adorar, né? E vinha adorar ali naquela cidade ali, aquela deusa falsa, que não podia fazer nada por eles. E Paulo, então, ele escreve para Timóteo aqui, contrastando ali a ideia dessa deusa falsa, dessa deusa morta, e ele agora, ele vai contrastar falando do Deus vivo.
do Deus que é sobre o teu povo, do Deus que muda a história, de Deus que transforma corações, de Deus que realmente liberta e transforma o abatido, o oprimido. Porque na minha casa era assim, meus irmãos. A minha casa era toda quebrada, não tenho vergonha de falar, não. Meu irmão ficou doido 3 anos, meu irmão quebrava a casa inteira, ele rolava a casa toda. A minha mãe era possessa, endemoniada, mais de 20 anos. Só que um dia, o Deus vivo entrou na minha casa e mudou a história do meu lar. E se ele entrar na tua casa, no teu lar, ele muda a história do teu lar. Ele muda a história da tua casa. Quem vê a minha mãe cantando assim, com quase 90 anos de idade, com aquela força toda, com aquela expressão toda, não sabe o que ela já passou. Só que um dia ela teve um encontro com Deus vivo. E eu sei que se nós tivermos um encontro real e verdadeiro com esse Deus vivo, eu não falo de uma religião, mas eu falo do próprio Deus que desceu do céu e morreu por mim e por você, para nos dar vida nele, para nos transformar verdadeiramente. Ele se manifestou em carne, como nós vemos aqui. Ele foi pregado entre os gentios, ele foi recebido na glória. Porque ele é o Deus vivo, a morte não pôde conter Jesus naquele túmulo. Jesus, ele abriu o túmulo, não foi de fora para dentro, né? Mas ele abriu, foi de dentro para fora. Porque ali estava o próprio Filho de Deus. A própria essência. O Deus vivo. O Deus que transforma. Meus irmãos, é tão interessante esse texto, quando nós lemos esse texto, vai estar escrito assim, olha no versículo 15, mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo que nós falamos aqui. E aqui, na verdade, é a casa de Deus. O que isso significa? Aqui é o lugar aonde até se reúnem pessoas que pode até pecar, é verdade, pode até errar, mas pessoa que tem um propósito de andar em santidade e de ser verdadeiramente irmãos. Porque Deus, ele não vem chamar uma pessoa só em si, mas ele vem chamar um povo para si. Ele vem chamar uma igreja que possa testemunhar, uma igreja que possa revelar esse amor. E aqui é a casa do próprio Deus. Aqui é o lugar aonde você chega aflito e você sai com o teu coração em paz. Porque é o lugar da casa do Deus vivo. Aqui é o lugar aonde tem irmãos verdadeiramente unidos em amor. Meus irmãos, eu não estou reunido aqui só para cantar com você, não. Mas eu estou aqui reunido para fazer história com você. Porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. A dor que dói em você tem que doer em mim. Se um passa problema, todos passam juntos. Porque somos uma família, porque a palavra diz que ele faz que o solitário habite em família. E quando nós estamos reunidos aqui, que é a casa de Deus, o Salmo 133 vai dizer que ali o Senhor ordena bênção e bênção para sempre. É por isso que eu quero te dizer que quando nós estamos reunidos aqui, tem cura, tem restauração, tem renovo, tem libertação, tem transformação de vida. Sabe por quê? Porque a palavra vai dizer assim, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Você é a casa de Deus. A casa de Deus não são essas paredes, a casa de Deus não é esse lugar físico, mas a casa de Deus é eu e você, e a palavra diz que aonde se reúne 2 ou mais em meu nome, Ele se faz presente. Porque nós somos o corpo de Cristo. Tem uma frase que eu gosto muito, que Paulo Borges diz, um pregador aí, até meio difícil de entender, que ele é muito filosófico, mas ele fala uma frase muito bonita, olha, a fé celebra na comunhão. Eu e você que temos fé, eu e você que desfrutamos de uma comunhão com o Pai,
Nós temos prazer de nos reunirmos e de celebrarmos ao Deus vivo na casa do Pai. Porque na casa do Pai tem pão, na casa do Pai tem comunhão, na casa do Pai tem o derramado do Espírito, na casa do Pai tem o fluir do amor. Quando nós estamos reunidos em amor aqui, e quando, meus irmãos, nós somos essa igreja, quando nós somos essa casa de Deus, Deus opera maravilhas no meio do seu povo. É por isso que eu sempre digo, nós jamais podemos esquecer de ser corpo de Cristo e se tornar uma instituição religiosa, se tornar um CNPJ. Eu digo isso com muita tristeza. Infelizmente isso tem acontecido com muitas igrejas. Quantas vezes a pessoa vem dentro de uma igreja, ela senta no banco, senta do lado, ela vai embora e ninguém nem sabe o nome dela. Às vezes nem percebe que ela esteve ali. Às vezes a pessoa se torna apenas mais um número. Mas nós não podemos se tornar religiosos, porque nós somos parte do corpo de Cristo, nós somos a casa de Deus, aonde o Espírito de Deus, ele habita na minha vida e na sua vida. Essa é a essência da igreja que eu retratei para você aqui. Isso aqui é o que nós somos, a casa do Deus vivo. Pegou a primeira parte aí? Porque isso aqui vai depender a segunda vai depender da primeira. Agora eu vou começar a retratar para você a importância dessa igreja na face da terra. E o que essa igreja ela faz. Não sei se você sabe, mas esse mundo não foi destruído ainda por causa da igreja. Não soltaram bomba atômica na cabeça do outro ainda por causa da igreja. Porque, querendo ou não, a igreja é um freio. A igreja é um temor ainda no coração das pessoas ainda. A igreja é aquela que preserva a verdade. Olha o que diz o versículo 16 aí, que nós vamos ler agora. E essa igreja que glorifica o Pai, glorifica o Filho e o Espírito Santo. Está escrito assim, né, que é a casa do Deus vivo. Aí no final do versículo 15, a coluna e firmeza da verdade. Você sabe o que é coluna? Coluna é aquilo que sustenta, não é isso? Você quer derrubar um prédio, você vai ficar derrubando parede de prédio? Você vai demorar um ano. É simples, não é isso? Porque só às vezes dinamita a coluna lá, o prédio cai inteiro, o próprio peso dele já derruba todo. Né? Sansão escorou, boa ideia. Isso mesmo. Escorou ali, né? E ali tirou a coluna, caiu tudo, meus irmãos. Porque coluna é que sustenta. Eu moro numa casa e é num terreno que é um pouco descida. E eu estava preocupado porque deu problema no muro de arrimo de baixo. Eu liguei para o engenheiro que construiu a casa lá. Ele falou, pode ficar tranquilo que eu vou te mandar a planta aí para você ver. Na hora que ele mandou a planta, eu não acreditei. A coluna tem 15 metros de profundidade para dentro da terra. Ele falou, olha, pode o terreno todo descer aí, mas a coluna vai estar sustentada na terra lá embaixo. Ela não vai ficar no ar. O esqueleto pode aparecer todo, mas vai estar sustentado lá embaixo. Eu tive a preocupação de descer até no solo, do nível da rua de baixo. Eu moro na rua de cima, ela é descida. Ele falou, a coluna está lá no nível da rua de baixo. Isso é sustentação. O que pode sustentar um lar verdadeiramente é Deus. O que pode sustentar um casamento não é dinheiro. Não são prazeres, até porque no dia que você não puder pagar uma viagem, a sua esposa vai embora. Quando estava todo mundo bem, comendo, bebendo junto, estava benzinho para lá, benzinho para cá, não é isso? Mas vem um aperto financeiro, vem doença. Meus irmãos, quem já passou por doença junto, sabe o que é, eu já passei. Passei agora com a minha mãe. A gente sabe que não é fácil você dormir no hospital. É só quem tem amor que fica junto. E quem pode sustentar verdadeiramente é Deus. Quem pode sustentar uma casa, quem pode sustentar o teu lar é Deus. Quem pode sustentar a tua família é Deus.
Só que às vezes nós temos tentado sustentar a nossa casa com tantas coisas. Os pais trabalham tanto, dá tudo para o filho. Só que aquele filho cresce, nunca teve carinho, nunca teve amor do pai. Põe um pai no asilo. Asilo hoje é a maior coisa que tem. Porque não tem a sustentação verdadeira que é Deus. Deus é a verdadeira sustentação. E a igreja do Senhor, ela é forte, você sabe por quê? Porque o próprio Deus é a coluna da igreja. Ele é essa firmeza que sustenta e mantém de pé. Pode vir os ventos fortes, pode vir as tribulações, pode vir as perseguições, mas você não larga a sua fé, porque você está firmado na verdade. A coluna está te sustentando. É a firmeza, a coluna, o baluarte. Você sabe o que é baluarte? Aparece só aqui, eu acho que na Bíblia a palavra baluarte, né? Eu fiquei curioso, pesquisei também. Baluarte era uma peça assim, que embaixo dela era uma base. É como se fosse uma coluna deitada. Então, quer dizer, ela tinha uma base, ela não tombava de jeito nenhum. E ela tinha uma outra coluna de cima assim, que era uma grande sustentação. É como se fosse assentada embaixo e em cima. É coisa que é bem firme mesmo. É coisa que não se abala de jeito nenhum. Eu quero te dizer, ainda que se levante um exército contra ti, é o que o salmista falou, eu não me abalarei, porque tu estás comigo. Ainda que você passe pelo vale da morte, não vai se abalar. Ainda que esta igreja passe por situações difíceis, se Deus é a firmeza dela, não se abala. A igreja genuína, meus irmãos, ela não se abala. Porque a própria sustentação da igreja é o próprio Deus. E Ele é a coluna e a firmeza da verdade. A verdade hoje, quando você fala sobre verdade, tem se tornado algo tão relativo, não é? Você tem a sua verdade conforme a sua visão, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir. Ah, não, mas eu não vejo assim, a minha verdade é essa. Mas o outro tem a verdade dele também, não é assim? Só que na verdade tem olha, é redundante que eu vou falar, mas tem a verdade verdadeira, a verdade absoluta, a verdade qual não há nenhuma sombra de dúvida nela, que é o próprio Deus. Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E esta igreja, então, é ela que anuncia essa verdade ao mundo. Teve um irmão que teve um sonho, eu não me lembro quem me contou, mas o irmão teve um sonho que ele sonhou com a terra, e quando ele sonhou com a terra, ele via que a terra era toda escura, algo trevoso, porque o Deus desses séculos, ele domina mesmo, e ele tem cegado as pessoas, o diabo tem cegado a vida das pessoas. E ele via a terra toda trevosa, mas ele via vários pontos ali, clarinho de luz ali, vários pintinhos, assim, claro, clarinho, clarinho. E ele ficou naquele sonho dele pensando, mas Deus, o que é isso? Esses pontinhos claros. Aí Deus falou, esse pontinho claro, eu vou te mostrar. Esse pontinho claro são cada igreja genuína. Cada filho meu que está se reunindo. São esses pontinhos de luz no meio da escuridão. No meio desse mundo trevoso. No meio desse mundo aonde tem chamado o certo de errado. Não é assim? Aonde você ser honesto tem se tornado assim vergonhoso. Meus irmãos, nós estamos sendo dominados nesse país por gangue, a gente sabe disso. Nós temos ali um Supremo Tribunal que ali que é, a gente sabe que é uma gangue aquilo ali em cima, a gente sabe que os governadores são gangues. Mas sabe de uma coisa? Eu e você somos representantes dessa luz, dessa verdade. E aquele irmão ficou vendo aqueles pequenos focos de luz, que era cada irmão genuíno, cada pessoa genuína que estava orando, que estava ali, que brilhava sobre a terra. Aí Deus pegou e falou com ele assim, agora eu vou te mostrar quando esses pequenos focos de luz eles se unem. Quando a minha igreja se une.
E aqueles foquinhos de luz começou a se juntar, e foi formando faixinhos de luz. E aqueles fachos de luz era como um córregozinho que vai virando um grande rio que vira mar. E quando ele olhou, aqueles foquinhos de luz que tinham se juntado, era um grande facho de luz sobre a terra. Eu e você somos talvez esses pontos de luz, esses pequenos foquinhos de luz, mas quando nós nos reunimos, quando a igreja do Senhor se reúne, quando o povo de Deus, ele se reúne verdadeiramente, ele é um facho de luz no meio da escuridão. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos luzeiros. Está lá em 2 Coríntios, né? Nesse mundo de trevas. Você pode até ser um pequeno foco de luz. Mas quando nós nos reunimos, nós nos tornamos um facho de luz. Meus irmãos, nós vemos aí que esse mundo tem tentado destruir a família. Tem falado que família é algo antiquado, que família é algo antigo. Tem pregado que não precisa casar, que você pode ser feliz do jeito que você quiser, da maneira que você quiser. Que você pode viver o tipo de amor que você quiser. Se você gosta do mesmo sexo, não tem problema. Importante é que se ama. E eles cantam nas músicas assim, que qualquer maneira de amor vale a pena. Né? O importante é o amor, o importante é... Eu não sei o que é isso que eles chamam de amor, né? Eles chamam prazer, eles chamam desejo, eles chamam atração de amor. E o que importa é você ser feliz, mesmo porque você faça outro infeliz. Por que as pessoas estão... Por que assalto aumentou tanto? Por que o roubo aumentou tanto? Você sabe por quê? Porque às vezes o outro tem um tênis de marca, aí o menino não pode comprar aquele tênis de marca, o que ele faz? Ele vai lá e assalta e rouba do outro, porque ele também quer ser feliz como o outro, porque a felicidade dele depende de coisas. Por que as pessoas se casam e depois de uma semana já enjoou um do outro? Ah, eu descobri, eu não gosto mais de você, não. Eu quero ir embora, porque eu descobri que agora você não me faz feliz. E é como se o outro fosse negócio. As pessoas começam a namorar, as pessoas pensam em casamento como se o outro fosse um negócio que pudesse atender os seus próprios desejos. Só que ela casa e ela descobre que o outro não pode fazer ela feliz, que não pode atender os desejos dela. Talvez faça ela até mais infeliz. Mas se não me faz feliz, eu mando embora, eu jogo fora. É um produto descartável. Esse mundo tem sido assim, é por isso que a depressão tem batido na porta do coração das pessoas. As pessoas estão colocando coisas acima de Deus, como se fosse maior. E aquilo ali se torna um Deus no seu coração. Só que aquilo ali não pode trazer a verdadeira alegria, aquilo não pode trazer a verdadeira paz, aquilo não é sustentação nenhuma para nada, porque a hora que falta o dinheiro, a depressão ela vem sobre a pessoa mesmo, ela se mata. Ela rouba, ela mente, ela destrói, ela passa por cima de valores. Mas se Deus é a tua firmeza, pode vir a situação que for. Eu tenho certeza de uma coisa. Você pode até chorar por um momento. Porque às vezes a gente passa por momentos difíceis. Tem dia que a gente acorda mais triste, é verdade. Mas há um salmo na Bíblia que diz que a alegria ela vem de manhã. Você pode até se entristecer, talvez por um diagnóstico de uma doença, não é, pastor José Ramos? Teve aquele diagnóstico do câncer, né? Mas depois se alegrou, né? Porque a alegria do Senhor vem sobre você, não é isso? Porque essa verdadeira firmeza, meus irmãos, não são coisas que podem te sustentar, não são coisas que podem trazer a verdadeira alegria. Se a sua alegria depender dessas coisas, a palavra fala, se a nossa esperança estiver nessa vida, vamos ser os mais miseráveis. Mas a nossa esperança está no céu. Eu estava hoje indo receber com minha mãe está indo quase nas casas dos 90 já, né? Está com 86 anos lá, graças a Deus está forte ainda. E ela vem falando, meu filho, eu não tenho medo nenhum da morte.
porque eu sei do meu futuro. Deus, inclusive, teve um sonho, Deus perguntou se ela tinha medo, ela falou, não, o Senhor está comigo, não precisa ter medo, não. Aí Deus falou com ela, você vai viver mais. Você não vai morrer, não. Lá dentro do hospital teve um sonho assim. Não sei se é porque ela estava impressionada com o hospital, né? Mas sabe, você pode ter uma certeza, meus irmãos, que o teu bom depósito, Paulo falou, eu sei que o meu bom depósito está guardado pelo Senhor Jesus. Mas sabe o que acontece? A pessoa envelhece, ela tem que tomar antidepressivo porque ela vê a morte chegando e ela vê como se tudo nessa terra aqui fosse acabar. Porque a esperança dela só está nessa vida. O rico, a coisa que ele mais tem medo é de morrer. Eu já lidei com muita gente rica. Quem já foi rico ou quem já lidou com rico sabe disso. O rico, ele morre de medo de morrer, sabe por quê? Porque ele sabe que ele vai morrer e que ele não vai poder levar nenhum Deus dele aqui dessa terra. O dinheiro dele vai ficar aqui, a casa dele vai ficar aqui, o carro dele vai ficar aqui. Se tiver mulher, se for primeiro, vai ficar aqui, talvez outro vai desfrutar. E ele morre de medo, ele treme de medo. Mas é por isso que Cristo em vós a esperança na glória. Aonde está firmada a tua fé? Aonde está firmada a tua esperança? Ele é a firmeza. Está escrito aqui, ele é a coluna. E ele é a verdade. Ele é a verdadeira vida. É por isso que quando encontra Jesus, se é doente, se é depressivo, eu mesmo era depressivo quando eu converti Jesus. Sabe o que cura a depressão? Não é psicólogo, não. Psicólogo deixa a pessoa ter mais depressiva às vezes. Estou falando mal contra essa classe, não, tá? O que cura verdadeiramente uma pessoa é ela ter Jesus no coração, de verdade. Porque Ele é a vida. Ele é a firmeza, ele arranca essa depressão, meus irmãos. Eu queria morrer todo dia, eu tinha 13 anos de idade, Jesus arrancou a depressão do meu coração. Jesus arrancou a tristeza do meu coração, porque eu conheci a verdadeira essência da vida. Não que eu deixei de ficar triste, passar por tristeza, mas mesmo na tristeza eu sou feliz. Você sabe porque quem tem Jesus tem tudo. Pode vir uns momentos difíceis, você está firmado. Ele não deixa você abalar, porque Ele é coluna, Ele é firmeza. Nós temos que ter essa convicção, essa certeza de fé. Porque vai vir perseguições, a igreja vai passar por momentos difíceis. O que não deixou aqueles irmãos ali se abalarem ali na igreja primitiva? Quando eles viram a sua família morrer. É porque eles estavam firmados nessa verdade. Me lembro de um exemplo rápido contando aqui. Uma família lá na Coreia, quando o comunismo entrou, eles fizeram uma vala. O Poyang Cho estava lá, o pastor da maior igreja do mundo hoje, com mais de 1 milhão de membros. E ele assistiu, ele era jovem, ele assistiu esse pastor sendo morto. Eles fizeram uma bala e puseram ele e a família dele, os meninos, as crianças ali. Se você não negar a sua fé, nós vamos matar você enterrado. E eles começaram a jogar terra. Na hora que chegou no pescoço do menino de 7 anos, o menino gritou, pai, você vai deixar a gente morrer? Na mesma hora o pai se abalou, ele pensou em negar a sua fé. Ele ficou abalado, porque não era ele, era o filho dele, meus irmãos. Mexer com o filho da gente é difícil demais. Com a gente, às vezes a gente até suporta, mas com o filho é mais difícil, né? E o menino gritou, pai, você vai deixar a gente morrer? E o pai abala com aquele grito da criança. Na hora a esposa dele segura firme na mão dele e olha dentro dos olhos dele e falou, hoje nós vamos jantar com Jesus. E ele permaneceu firme. E não só viu seu filho morrer, mas todos eles morreram enterrados ali. Mas não negaram a sua fé. Porque eles estavam firmados nessa coluna, nessa firmeza. E eles não se abalaram. E ali estava ali um jovem, esse jovem Poyang Cho. Só uma das igrejas que ele abriu tem 1 milhão de membros. A sua fé não é em vão. Ainda que talvez pareça que perdeu. Paulo, abandonado, falou, todos me abandonaram, eu estou aqui sozinho na cadeia. Vão cortar o meu pescoço. Você lê a própria carta de Timóteo, ele fala sobre isso, vão cortar meu pescoço, não é isso? Timóteo 4:8. Mas eu estou certo que está me preparado a coroa da salvação. Você pode ter essa certeza
E essa convicção, mesmo diante dos fatos difíceis da vida. E fechando aqui para você, e descrito assim, sem dúvida alguma grande esse mistério. Mistério, ele é mistério até que não seja revelado. Mas só que esse mistério foi revelado, esse mistério é Jesus que viria. E nos salvaria do pecado aquele que se manifestou, meus irmãos. Sabe por que Jesus manifestou em carne? A palavra vai dizer que ele tabernaculou, era aquela tenda que era feita no deserto, que quando a nuvem parava, que é Deus mandando o povo parar, eles armavam a tenda ali. Não é isso? E está dizendo que ele tabernaculou, está dizendo, olha, eu vim andar no meio do meu povo. Ele é esse tabernáculo. E Jesus é aquele que manifesta em carne, sabe para quê? Para te elevar a glórias do céu. E o texto está dizendo assim, olha, aquele que manifestou em carne, ele é aquele que foi justificado, ele é aquele que pagou o preço do nosso pecado. Ele é aquele que enfrentou a morte por mim, por você, aquele que não tinha pecado, para que você tivesse vida nele. E a morte não pôde contê-lo, porque ele é o justo Filho de Deus. E ele foi justificado. Né? Que se manifestou, foi justificado em espírito. Visto dos anjos, os anjos contemplaram a ressurreição do Senhor Jesus. Ele está sendo pregado entre os gentios, ele está sendo pregado sobre toda a face da terra, porque a igreja é esse foco de luz que manifesta a glória de Deus sobre toda a face da terra. E ele é aquele que foi recebido na glória. E ele está à destra de Deus Pai. Para que todo aquele que crê no seu nome tenha vida. E vida em abundância. Porque ele é aquele que vem para libertar os cativos. Ele é aquele que vem dar veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Por isso quero recapitular para você rapidamente dizendo, esta é a igreja do Deus vivo. Aquele que passeia no meio do seu povo. Essa é a nossa essência, a nossa raiz, que é o próprio Deus. É a casa de Deus, onde nós desfrutamos por Cristo, que Cristo é o pão partido, onde nós comemos juntos desse pão. Porque nós somos a casa de Deus, aonde há cura, onde há restauração. E esta igreja que é em Deus, esta igreja que manifesta a glória, que manifesta essa luz, essa presença. Amém? Deus te abençoe. Você que ouviu essa mensagem, que deseja experimentar, levante uma das suas mãos daí onde você está. Eu já estou com a minha levantada. Diga, Senhor, eu ouvi essa mensagem. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu quero isso para minha casa. Começa a dizer, Senhor, meus irmãos, a minha casa era toda destruída. Eu até choro quando eu penso. Mas Jesus é aquele que muda e transforma. Ele pode mudar. Diga, Senhor, transforma a minha casa. Transforma o meu lar. Começa a clamar. Ele não rejeita um coração quebrantado. Talvez você esteja passando por situações difíceis, mas está aquele o Rei dos Reis, aquele que tem vida verdadeira para te dar. Começa a dizer para ele, Senhor, eu quero isso na minha vida, eu preciso disso para mim. Tu és o Deus vivo, manifesta na minha vida, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder na minha família, na minha casa, Senhor. Manifesta a tua presença no nosso meio, Senhor. Senhor, vem transformando o meu lar, vem transformando a minha família, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, pastor José Ramos, eu já te disse isso, quem cuida da sua casa, da sua família é Jesus. Eu sei que às vezes você preocupa, e a gente preocupa com um pai mesmo, né? Mas Deus manda te dizer que Ele é aquele que está cuidando do seu lar. E que a sua geração é dele. Ainda que talvez a gente olhe e não entenda. Né? Às vezes o filho vai para cá, um neto vai para lá. Mas eu quero dizer que no tempo certo Deus vai estar reunindo todos. Continue fiel diante de Deus. Porque a palavra diz um versículo aqui que a geração do justo ela vai ser poderosa na terra.
E eu profetizo isso sobre a sua vida e sobre a vida da Eliane. Que a sua casa é do Senhor Jesus. Eu sei que isso já roubou muitas vezes a paz do seu coração. Mas não deixa que nada venha roubar a paz do teu coração. Mas sinta a paz de Deus sobre o teu coração, sobre a tua vida. Não deixa que isso venha te entristecer, não deixa que neto venha tirar a tua paz. Simplesmente deixe na mão de Jesus. Entregue a Jesus. Porque Ele cuida dos teus filhos. Ele cuida, eu não conheço a tua família, estou te dizendo isso, eu não conheço. Ele cuida dos seus netos. Em nome de Jesus, é o que Deus fala no meu coração. Amém? Receba esse nome de Jesus. Amém, chamou o nosso irmão Vladimir. Palavra abençoada, hein, irmãos? Quem aqui foi abençoado com essa palavra? Glória a Deus.